Então, boa tarde para todo mundo. A gente inicia a nossa programação da tarde do terceiro Congresso Internacional FIUPSIC, congresso que integra a sexta jornada de História da Psicanálise da PUC-PR, né? Hoje, o nosso colega Eduardo Ribeiro da Fonseca não vai poder estar presente, infelizmente, mas eu vou acabar fazendo a coordenação aqui da mesa. E uma mesa que vai contar com uma fala minha, né, que sou atualmente professor da UFPR, em Curitiba, Paraná, e pesquisador justamente nessa área de História e Filosofia da Psicanálise, né? A gente conta hoje também com a participação do professor Nildo Viana, que é docente na Universidade Federal de Goiás, né? É sociólogo e filósofo de formação, né, Nildo? Me corrija se eu tiver errado. O Nildo, ele vai fazer uma fala aqui para gente. Devo dizer que foi o Nildo que entrou em contato comigo, né, há um certo tempo, para discutir a tradução de textos, né, e comentários da obra de Alfred Adler, né? E então eu convidei, né, o professor Nildo para vir falar aqui para gente sobre, né, esses textos, essas traduções que ele está coordenando. Vou pegar aqui o título exato da fala dele: Importância e significado das traduções das obras de Alfred Adler, né? E eu, junto com o Pedro de Souza, a gente vai fazer aqui uma fala sobre as primeiras publicações científicas de Freud, né? E isso já no contexto, né, quer dizer, essas duas falas já no contexto do tema central da sexta jornada de História da Psicanálise, que é o pré e o para-freudiano em História da Psicanálise, né? Quer dizer, existe um pré-freudiano, né, mas que também é Freud, quer dizer, né, um Freud do pré-psicanalítico, do pré-psicológico, né, e um para-freudiano, quer dizer, uma publicação, conjunto de publicações, uma produção que se desenvolveu paralelamente à produção freudiana, né, ainda nas primeiras décadas do século XX, né? Então, hoje pela manhã a gente contou com uma fala da Thaisa Stump, que é a bióloga geneticista, falando sobre os textos iniciais de Freud, sobre o sistema reprodutor, sistema nervoso. Uma fala da colega Flávia Ripoli, também mais cedo, sobre os trabalhos de Isidor Zadiger sobre as dissidências de gênero, né, nesse mesmo espírito, né, do pré e do para-freudiano em História da Psicanálise, né, e hoje a gente traz aqui o Nildo para falar sobre Alfred Adler, né, autor contemporâneo a Freud, e do próprio Freud, né, num período considerado aí não apenas pré-psicanalítico, né, mas pré-psicológico, certo? Bom, então eu vou tentar sintetizar aqui os meus comentários em torno de 15, 20 minutos. Vou passar a palavra para o Pedro também, que vai fazer alguns comentários a respeito desses textos, né? Eu já vou contextualizar, né, a nossa participação aqui. E, na sequência, passo a palavra para o Nildo, né, que vai ter, né, em torno aí de 30 minutos para fazer a comunicação, e na sequência a gente passa para o debate, certo? Caio, Bom, Pedro, não, só um instante. Eu não preparei muita coisa, não. Eu quero acompanhar a sua apresentação, né? Como companheiro, parceiro sou da tradução, né? E então não vou falar muita coisa, não. Pode falar mais você. Aí, enfim, se surgir algo, eu comento também. Aí a gente pode trocar, mas fica mais você falando. Tudo bem? Não preparei certo. nada. Eu não sabia que era esse tema, inclusive. Bom, peço desculpa. E, bom, o que eu fiz aqui foi recolher algumas notas, né, a respeito de um projeto que eu venho desenvolvendo junto com o Pedro, principalmente, de justamente tradução.
desses textos, não apenas pré-psicanalíticos, mas pré-psicológicos de Freud, né? Por muito tempo, né, no interior da tradição psicanalítica e dos estudos freudianos, a gente entendeu que os textos, digamos, pré-psicanalíticos, muito por influência da Standard Edition inglesa, né, do James Strachey, e esses textos haviam começado em 1886, né, textos já um tanto psicológicos, né, e pré-psicanalíticos. Tanto é que o Strachey, né, ele vai ah, dar esse nome, né, às obras completas de Freud, quer dizer, obras psicológicas completas de Freud, deixando de fora, né, alguns textos que pouco a pouco, né, a partir principalmente da segunda metade do século XX, foram sendo, digamos assim, redescobertos, né, publicados e, em alguma medida, também comentados, né? Então, ah, né, eu diria que, né, esses estudos acabaram sendo muito impulsionados pela biografia de Freud publicada nos anos 50 por Ernest Jones, né, que chamou atenção, né, por um período anterior da vida de Freud, né, um período propriamente neurológico, né, enfim, de pesquisas dentro do campo ah, das ciências biológicas estrito sensu, né? E a partir dos anos 60 e 70, muitas dessas lacunas acabaram sendo preenchidas por publicações de manuscritos, cartas, né, documentos que vinham atestar, né, a existência de uma vida pré-psicanalítica de Freud, né, e uma produção robusta, né, quer dizer, né, muitos trabalhos, né, sendo publicados nesse sentido, né. Esses estudos acabaram, né, se desenvolvendo, engrossando a partir dos anos 80 e 90, com um crescente interesse, né, não só por teoria psicanalítica, mas por história da psicanálise, né. Grupos organizados passam a se interessar diretamente por essa história, né, historiadores profissionais que ainda eram um pouco, digamos assim, pulverizados, né, na produção científica, historiográfica internacional, e a partir dos anos 80 e 90 isso se profissionaliza, né, aparecimento de, né, grupos importantes, revistas especializadas, né, chamaria atenção para Lucifer Amour, alemã, né, Psychoanalysis and History, né, nos países de língua inglesa, né, muitas iniciativas na França também, com sociedades, né, algumas revistas, né, que acabaram sendo publicadas também. Então, esse interesse cresce, né, e esse material, né, digamos assim, pré-psicanalítico e pré-psicológico, acabam ganhando uma maior importância, né. Dentro desse cenário, não poderia deixar de fazer referência aqui ao trabalho que a gente começou a desenvolver no Brasil. Eu digo a gente, não me refiro a mim, né, que eu sou relativamente jovem, né, nessa história, mas um trabalho que vem sendo realizado no Brasil aí, pelo menos desde os anos 80, de leitura e comentário sistemáticos, né, de textos freudianos e psicanalíticos. É uma tradição importante, né, que se constitui, se consolida a partir dos anos 2000 com a criação de grupos especializados, né, chamaria atenção para a criação do GT, por exemplo, Filosofia e Psicanálise, né, e que vai valorizar, né, em grande medida, essa dimensão mais conceitual, né. Aqui a gente conta com a presença de um colega, que é o Richard Simank, que eu considero, né, o Richard, a Fátima também, que está aqui presente, né, dentre alguns outros, ah, ah, assim, importantes personagens dessa história, figuras, pesquisadores, que trazem essa análise conceitual para um plano mais historiográfico, né? Buscam fazer não só filosofia da psicanálise, no sentido de análise conceitual, né, dos textos psicanalíticos, mas uma filosofia e uma história da psicanálise.
E eu acho que esse movimento, né, acabou sendo fundamental para que a gente começasse a olhar, né, com mais cuidado aqui no Brasil para essa produção que, né, sai da pena de Freud, quer dizer, né, Freud também, né, mas é um Freud que interessava mais os historiadores, né, e vai passar a interessar também aqueles que se interessam, né, que investem a teoria psicanalítica, né, que se preocupam com teoria, com conceitos da psicanálise, né. Aqui, né, rapidamente, me limitaria a chamar a atenção para um texto metodológico, né, que vai, né, vir à tona aí no final dos anos 2010, é 2018 que ele acaba sendo publicado, se eu me lembro bem, né, pelo Richard e pela Fátima, que defendem um método histórico-filosófico, né, considerações preliminares, eles vão dizer, né, mas eu acho que é uma coisa já bastante concreta, né, se for pensar no cenário atual, métodos, né, ou um método histórico-filosófico de estudo, né, desses documentos. Quer dizer, não é um método que se preocupa apenas com análise conceitual, né, como uma certa tradição brasileira de filosofia da psicanálise, né, buscou fazer, mas também histórico. Quer dizer, trabalhar nessas duas frentes a partir de um método, né, de investigação particular. Bom, de uma certa forma, eu nas minhas pesquisas me vejo vinculado, né, a essa tradição também, né, com a minha tese de doutorado sobre história do método psicanalítico, né, e vejo esse nosso projeto atual, né, que eu gostaria de comentar mais especialmente com vocês hoje, aqui junto com o Pedro, de tradução, né, e comentário dessas obras pré-psicológicas e pré-psicanalíticas de Freud, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa, né, a esse respeito, né, agora, Pedro. Né, o Pedro foi, de uma certa forma, quem tornou esse projeto possível, né? Né, o Pedro, ele, se interessando já pelo tema, ah, né, propôs já algumas traduções, a gente conversou e chegou à conclusão de que seria o caso de efetivamente ah, pensar em uma publicação, um comentário, né, algo dessa natureza. Então, se quiser comentar um pouco, Pedro, como que, né, você chegou a isso, né, e como que isso passou a ser interessante para você. Bom, dizendo bem rapidamente, né, acho que foi a partir do livro da Ritvo sobre a influência de Darwin sobre Freud, que é uma pesquisa que eu pretendo fazer em breve a respeito da interface Freud-Darwin, e ela cita esses textos pré-psicológicos, né, sobre o Freud estudou o sistema nervoso das lampreas, o lagostim, o sistema nervoso humano também, inclusive contexto sobre metodologia. Eu chamaria atenção para isso, né, como Freud inicia a produção dele no laboratório, no laboratório do Brücke, né, primeiramente, depois do Meinert, e a partir da leitura da Ritvo, eu vi que não havia traduções desses textos, né, que eu queria ler. E aí me veio a ideia, né, que é uma lacuna, e me parece bem importante tentar supri-la, né. E aí é curioso que quando a gente se defronta com esses textos, eles parecem algo muito, muito longe da psicanálise, mas conforme, assim, com uma linguagem completamente diferente, mas conforme nós vamos lendo e estudando, vão aparecendo os pontos de contato e, enfim, há todo um trabalho de comentário a ser feito, como você disse, e a tradução tem que ser muito cuidadosa, porque nós não somos da área, né? Então, é um trabalho que nos força aí para além da psicologia de uma forma vocabular e lexical, que é muito interessante, né? E aí nós começamos a perceber relações nos textos já psicológicos que também remontam a isso. Enfim, é todo um trabalho aí de recolocar o Freud nos nossos esquemas mentais, assim.
né? O Freud não desenvolvia métodos, né? Isso é uma coisa que, enfim, foi todo um mundo foi se abrindo. Para mim, eu imagino que para quem nunca leu os textos, isso pode acontecer. Acho que traduzi-los também é um exercício assim de, peraí, esse aqui é o Freud, sim. Então é todo um trabalho aí, né? E aí a partir do texto da Ritmo veio a ideia, eu comuniquei ao Caio, a gente começou esse projeto, né? Que está em andamento. O primeiro livro, se tudo der certo, né? Com os estudos de anatomia zoológica comparada, né? Sistema nervoso, principalmente sistema nervoso, né? O primeiro texto das enguias não é sistema nervoso, mas o restante é. Esse primeiro texto, se tudo der certo, sai ano que vem, né? Então, assim, podemos, acho que se pode anunciar isso, já está encaminhado. E o Freud desenvolvia método, né? Acho que é uma coisa que é importante dizer também, né? De coloração dos preparados anatômicos. Então, você vê um cientista ali. Acho que ontem, né? Eu não pude ver a apresentação do Niro, né? O Leonardo sobrenome dele a Niro, né? Ele respeito falou do sobre Leonardo Niro. a Do presença da microscópio. técnica, né, na história da psicanálise. Exato. Então, assim, é só um exemplo, né? Como que o Freud desenvolveu dois métodos, né? De coloração de preparados anatômicos e, enfim, quais são as leituras que se podem fazer a respeito disso, né? Na metodologia propriamente psicológica, psicanalítica que vem depois, né? A importância do microscópio, não. Enfim, são questões que ficam abertas, né? E, enfim, é isso, né? O desafio da tradução é a gente conseguir restituir o texto, entender o contexto em que ele estava inserido, enfim, é muito trabalho, né? Mas Uhum. é muito recompensador, assim. Então, Sim. teria para falar isso, assim, deixa eu fechar a janela aqui, sublinhar o contexto darwinista, né, evolucionista no qual ele trabalha, mas um trabalho minucioso sobre tecido nervoso, células nervosas, né, enfim, acho que eu assim, de antemão, reforçaria isso, assim. Uhum. E a pertença dos trabalhos ao contexto, né, um pertencimento completo. Né? O Freud era citado pelos autores da época, sobretudo estudos sobre as lampreias, né? O estudo das células nervosas que ele fez, ele conseguiu acompanhar um tipo de célula da medula espinhal até o gânglio dorsal, da raiz dorsal da medula, percebeu que a célula, o prolongamento fibroso, que a gente chama de axônio hoje, chega nessa raiz, e esse texto era muito citado na época, né? Então, enfim, era uma coisa completamente da época, assim, o Ramon e Cajal chega a citar, né? O Kronecker e tal. Então, acho bom enfatizar isso. Eu não sei se teria mais a Sim. falar, mas acho que eu falaria. Pois esses são pontos interessantes. Quer dizer, acho que tem duas questões aqui que envolvem a obra de um autor, né, e que estão envolvidos, estão diretamente, né, ligados a esse projeto. Então, por um lado, Freud era um autor que dialogava com, né, essa tradição, né, neurológica ou de anatomia comparada, né, neurologia comparada, né, e por outro, né, Freud continua sendo Freud, quer dizer. Talvez, né? Talvez não, né? Seria o caso de pensar numa unidade, né, dessa obra, né? Não fragmentar essa obra nesses, digamos, períodos incomensuráveis, incompatíveis um com o outro, mas tentar eventualmente pensar em linhas possíveis de continuidade aí, né? Esses textos, eles acabaram sendo publicados na época, bom, evidentemente, são textos da época, né? Mas acabaram sendo reeditados em 2015, né, em alemão, né, por iniciativa principalmente de um historiador de língua alemã, que é o Christoph Togel. Né. Então, a ideia dele era republicar não só esses textos, mas toda a obra de Freud a partir das suas primeiras edições, né, fazer realmente um trabalho ah, quase filológico, né, em torno, né, desse material. E acho que isso também impulsionou bastante, né, o nosso projeto, né? A reedição alemã desses textos, né, faz com que, pelo menos, a gente acredite que é pertinente, né, a gente pensar numa edição brasileira em língua portuguesa. Né.
Outros comentários, né, outros comentadores que vão endossar projetos como esse é o neurocientista e psicanalista já mencionado na mesa anterior, o Mark Zomes, né, que, para além de participar da revisão, né, da Standard Edition inglesa das obras completas, psicológicas completas de Freud, vem trabalhando já há algumas décadas, né, na tradução desses textos pré-psicológicos também. E esses textos ainda não foram publicados, eles devem ser publicados em breve, né? E então, né, são textos que acabaram nunca sendo né, publicados em outra língua que não, né, no original alemão. Então, nesse sentido, o nosso projeto ele é, né, bastante inovador, né, se a gente for pensar por esse lado. Alguns desses textos chegaram a ser traduzidos, principalmente textos mais tardios dos anos 80, para o inglês e para o francês, né? Mas, enfim, são textos isolados. Né? A nossa ideia é pensar não na tradução de textos isolados, mas na tradução sistemática, né, de todos esses textos de maneira cronológica. Né? E aí eu aproveito já para né, mencionar né, como que esse projeto ele foi pensado em termos editoriais, né? Então, reunindo todos esses textos, né, textos que, né, na sua grande maioria, né, nunca foram traduzidos e nem publicados, né, ou republicados em outras línguas. Eles começam a aparecer no final dos anos 70, né, Freud publica o seu primeiro artigo científico em 1877, seu artigo sobre as enguias, né, o sistema reprodutor das enguias, né? A professora Thais Stump comentou, né, brevemente essas pesquisas na mesa da manhã. E ainda no período em que ele, né, Freud, realiza os seus estudos de medicina, ele vai seguir explorando o sistema nervoso de outros animais, né? Então, outros vertebrados, como a lampreia, por exemplo, né? Crustáceos, como o lagostim, né? Então, um primeiro volume, né, do nosso projeto vai se concentrar nesses textos de Freud, estudante de medicina, até a defesa da sua tese doutoral em 1881, né, e a publicação desse trabalho em 1882. Né? Então, são textos que a gente agrupou aqui como escritos de fisiologia animal. Né? E escritos de fisiologia animal muito marcados, né, pelo pensamento evolucionista dentro da tradição alemã. Né? Então, né, é um traço muito, né, característico desses trabalhos. É esse primeiro volume que está em vias, né, de ser concluído e que deve ser publicado em 2025, né, se tudo der certo, se tudo correr bem. Fora esse primeiro volume, que reúne esses textos que vão de 1877 a 1882, a gente pensou em mais 4 volumes com o objetivo de abarcar os demais trabalhos. Né? Vocês podem perceber que são muitos trabalhos. Né? Muitos trabalhos que, né, de maneira geral, a gente desconhece ou, né, reconhece como anedóticos, talvez, né, como trabalhos de juventude, menos importantes, que não possuem qualquer nexo, né, de continuidade com os trabalhos psicológicos e psicanalíticos de Freud. Bom, um dos nossos objetivos é justamente ah, pensar, refletir a respeito de possíveis linhas de continuidade. Que linhas de continuidade seriam essas? Né? Acho que o pensamento evolucionista talvez seja o mais evidente, né? Mas talvez a gente possa encontrar outros também. Bom, o segundo volume, que reúne trabalhos de Freud residente no Hospital Geral de Viena, Hospital das Clínicas de Viena, né, vão de 82 a 86, né, em um volume que a gente acabou intitulando Escritos de Medicina Clínica e Experimental. Né? Escritos de Medicina Clínica
né, muitos textos, acho que bem pouco conhecidos, que Freud explora principalmente o sistema nervoso humano, né, não apenas, mas principalmente, e estudos experimentais, propriamente experimentais, que são os famosos trabalhos sobre a cocaína, talvez os mais conhecidos desse período, né? Algumas traduções já foram publicadas em língua inglesa, existe uma tradição, uma tradução para o português a partir dessa versão inglesa, né? A ideia é retomar isso a partir do original alemão, né? Bom, esses são os dois primeiros volumes, né, que abarcam textos que, na sua maioria, são né, muito pouco conhecidos, né? Os três últimos volumes a gente intitulou como Escritos de Neuropatologia, né? Escritos de Neuropatologia um, 2 e 3. Esses textos são textos que Freud publica quando ele termina esse período de residência médica no Hospital Geral de Viena, né? E se torna docente, né, inicialmente Privatdozent, né, na Faculdade de Medicina de Viena, né, para além de se tornar enfim, um profissional da neuropatologia, né, um clínico, né, com a sua clientela, né, e paralelamente, né, conduzindo pesquisas e ensinando na Faculdade de Medicina de Viena, né. Esses textos neuropatológicos, eles são, né, bastante numerosos também. Certamente o que a gente conhece melhor e temos tradução para o português ah, é o escrito sobre as afasias, né? Por conta da relação com a linguagem, né? Esse texto nos pareceu mais pertinente, né? Começou a nos parecer mais pertinente na segunda metade do século XX, né? Né? Para pensar possíveis continuidades, né? Com o Freud psicanalista, né? Mas Freud trabalhou, né? Em muitas outras frentes, né? Em particular na neurologia pediátrica, né? Ao longo de 10 anos, entre 86 e 96, Freud foi diretor de uma clínica de neurologia infantil, né? E publicou muitos trabalhos, principalmente voltados à paralisia cerebral em crianças, né? Existem três grandes textos, né? Um deles foi traduzido para o inglês, né? Mas também um texto muito pouco comentado, discutido, né? Ele aparece pouco aí na literatura especializada. Tenho notícia de que alguns desses textos foram traduzidos para o italiano também, né? Desconheço o projeto editorial, não sei exatamente qual era o objetivo deles, mas sei que, né, houve essa iniciativa, né? E, bom, a ideia do nosso projeto é abarcar a integralidade desses textos. Ainda do ponto de vista editorial, né, gostaria de chamar a atenção para um ponto particular e importante aqui. Esses volumes, eles vão incluir artigos e obras publicadas por Freud, né, mas não vão incluir documentos, né, eventuais documentos, ou, via de regra, né, eventuais documentos, resenhas, né, Freud publicou muitas resenhas, né, ao longo desses anos também, né, a gente vai se concentrar, né, principalmente nesses artigos e obras publicadas, né? Quem sabe em um outro momento a gente possa vir a pensar, né, numa tradução desse outro material, mas, né, no momento a gente vai se concentrar em artigos e obras publicadas. Um outro ponto importante aqui, que faz parte do projeto editorial, é incluir paratextos, quer dizer, textos introdutórios sobre, né, os artigos e as obras de Freud, né, para familiarizar o leitor, né, com o material, textos de comentário também, né, produzidos por especialistas, né, a respeito desse mesmo material, dos mesmos textos, para além, né, de, digamos, glossário sobre os autores, né, a gente vem pensando nisso, né, Pedro? Né, Freud cita, né, muitos autores completamente desconhecidos e que, né, mereceriam, né, uma consideração especial para o leitor não especializado em história da medicina, né? Então,
a gente pretende, né, oferecer esse aparato né, no nosso projeto, né? E lembrando que esses textos que a gente considera pré-psicológicos, pré-psicanalíticos, foram sendo publicados por Freud até o final dos anos 90. Né? O último desses textos data de 1897 e 98, quer dizer, né? Foi uma produção paralela, né, às suas obras psicológicas e psicanalíticas. E então, bom, a respeito do projeto editorial, né, era mais ou menos isso que eu tinha para comentar, né? Acho que tem dois grandes pontos aqui que podem ser levantados a partir desse material quando ele estiver todo publicado, né? Quer dizer, de que modo Freud, né, digamos o pesquisador Freud, né, se insere dentro de uma grande história da medicina, né? De que modo a psicanálise se insere nessa história também, né? E de que modo a psicanálise, né, pelo menos a psicanálise proposta por Freud, né, pode aí reconhecer importantes linhas de continuidade, né, com a neuropatologia da segunda metade do século XIX, em particular a neuropatologia de língua alemã, né? Bom, não sei se você tem alguma coisa para acrescentar, Pedro, em relação justamente a esses paratextos que a gente foi pensando, né? Devo dizer aqui mais uma vez, insistir nesse ponto, né? O Pedro tem sido um grande entusiasta, né? Não só da tradução, é ele que está realizando, né? Essa tradução, mas também dos paratextos, né? Dando aí boas, né, sugestões, e acho que se quiser complementar, fica à vontade. Não, acho que tá ótimo, né? O projeto é esse. Eu chamaria atenção para o fato de que possivelmente, possivelmente não, eu diria que certamente o próprio Freud contribuiu para o estabelecimento dessa cesura, assim, né? Quando ele vai publicar, acho que é 25, né? Os Gesammelte Schriften, não tem nem sombra desses primeiros textos. Uhum. Nas cartas ele fala coisas do tipo, nossa, nem parece que sou eu, nem parece que é o mesmo autor. Aí ele fala, nossa, mas eu nunca senti uma alegria tão grande quando senti, quando, né, descrevi lá das lampreias. Então, há uma questão aí, né, dessa descontinuidade que foi, pelo menos parcialmente, imposta. O próprio Freud contribuiu com isso. Aí eram textos já míticos no próprio círculo, né? Se não me engano, acho que é o Abraham, acho que é o Abraham, que numa carta, acho que é de 26 ou 27, ele fala para o Freud, ó, consegui, achei a revista e tem o seu texto sobre as lampreias, né? Aí o Freud, nossa, então você é um dos poucos que tem. Então, assim, já ainda em vida do Freud havia já esses textos já tinham um estatuto diferente, né? Não é só pós-Freud, eu acho que o Freud também, né? A gente está vendo essa recuperação, por exemplo, dos textos do Otto Rank na edição da interpretação dos sonhos, e o Freud incluiu, depois apagou, né? Então ele também tinha essas questões com a memória e com a história, né? Acho que também o material que a gente vai publicar também serve para pensar esses fatos, né? Esse quesito da obra dele, né? O que que significa isso? Porque ele, enquanto autor, já em 1920 e vinte e pouco, já estava instituindo uma obra e excluindo esses textos. Então, é só mais uma questão. Você falou de linhas de continuidade, acho que abre muita margem para pensar continuidades e descontinuidades e sem o pensamento de manual, assim, que a gente está acostumado às vezes, né? Então, eu sublinharia isso. Eu acho interessante sublinhar também que a publicação de textos psicológicos não se dá numa cesura completa, mas, paralelamente, o Freud está publicando ainda textos neurológicos em 1991, em 93, o texto das paralisias cerebrais, né, infantis, que, se não me engano, tem quase 300 páginas, né? Então, nas cartas parece que ele também é irritado com esse texto, né? Ele publica, mas enfim, de toda forma, é no mesmo momento que ele está publicando sobre a histeria já. Então, não há uma descontinuidade completa, né, na própria obra dele. Depois ele para de publicar essas coisas, mas, enfim, uma série de questões emergem. Acho que eu reforçaria isso, né, as questões mais emergem do que respostas.
né? E aí o campo, o material de pesquisa historiográfica e conceitual se alarga, né? A coisa fica menos claro do que está na nossa cabeça, assim, como era antes. Pelo menos é o que eu vejo, assim, ao traduzir esse texto. É isso que eu diria, né? Uhum. É, sim, eu acho que esses textos, essa é um pouco a nossa aposta, né, Pedro? A leitura deles possa tornar né, uma parte das publicações de Freud talvez mais inteligível. Isso, quem sabe, fique mais claro se a gente pegar textos como o Projeto, né, de 1895, né, e que por muito tempo foi considerado uma anomalia, né, dentro do pensamento freudiano, quer dizer, né, só que quando a gente pega esse texto, né, pega o texto sobre as afasias, né, texto sobre o sistema nervoso dos anos 80, né, você percebe que, digamos, né, eles não são tão estranhos assim, né, na obra e no pensamento do autor. Não são nada estranhos, na verdade, era que você... Pois é, Estranho é a exatamente. psicanálise. É, Pois é, né? brincando, né? E aí a gente teria que pensar, bom, que psicanálise é essa que parece estranha, que psicanálise seria menos estranha, dentro desse contexto, enfim, né, acho que é um passo importante para a compreensão, né, do pensamento freudiano de maneira mais geral. Bom, como acho que estava no microfone aberto. Bom, como eu sou um dos conferencistas e também o coordenador da mesa, né, interrompo a minha fala aqui, passo a palavra para o Nildo, né, e na sequência a gente segue com o debate. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Caio, né, pelo convite, né, que está aqui discutindo a questão das traduções da obra do Adam. É um prazer, né, poder fazer essa discussão e é importante, né, discutir um pouco, né, assim como as traduções aí de Freud, né, textos inéditos de Freud, né, também outros autores da psicanálise que, obviamente, não têm o mesmo renome e a mesma, não são tão conhecidos quanto Freud, né, mas que são importantes, né, na história da psicanálise e com as suas contribuições para a compreensão, né, do ser humano, da mente humana, etc. E aí, claro, vai variar, a linguagem vai variar de acordo com o autor. Então, eu não pretendo, né, fazer uma exposição extensa, né, vou ser bem breve, porque eu vou falar um pouco, né, a ideia não é falar do pensamento do Adler, né, que é bem complexo, né, ele tem muitas obras e tem uma complexidade grande no pensamento dele. Vou falar alguns aspectos do pensamento dele, inclusive para justificar a importância, né, das traduções, mas não é o foco, né. Então, vou falar brevemente alguns aspectos do pensamento do Adler, mais referências gerais e tal. E depois eu vou falar das traduções mais especificamente do projeto, né, que entende algumas traduções do Adler, que na verdade é um projeto um pouco, digamos assim, amplo e ambicioso, mas é dentro de um projeto maior. Ou seja, um projeto maior de publicações de obras de psicanálise e psicologia a nível geral. Bom, então, o título, né, que eu coloquei aqui para minha exposição é a importância e significado das traduções da obras de Alfred Adler. Então, no primeiro momento eu falei da importância. Por que é importante publicar Adler? Né? Que é um autor muito pouco publicado. Se a gente pensar, comparar com outros, né? Claro, Freud não há comparação, né? Desde a Imago, as suas obras completas, a várias outras, né? Traduções, obras isoladas que são publicadas, etc. Então, não dá para comparar com Freud, obviamente, e nem com outros psicanalistas, que têm muitas obras publicadas. É o caso do Jung, por exemplo, que a editora Vozas, né, publicou as obras completas e tal. Agora não lembro se é incompletas ou incompletas e tal, mas publicou vários livros do Jung, né, numa coleção. O Eric Fromm foi muito traduzido, primeiro pela Zahar e depois por outras editoras, assim como vários outros psicanalistas, né? Tem inúmeras traduções e o Adler não teve a mesma sorte. Ou seja, ele não teve traduções das suas obras, são poucas. Eu vou falar de algumas que existem, mas, né, não se comparam. Principalmente se a gente lembrar que o Adler ele tem também uma produção enorme. Ou seja, ele publicou vários livros. Assim como o Fromm, Jung, né, que recebeu traduções, etc., o Adler também publicou vários livros, várias obras, mas não tem essa tradução que esses outros autores têm. Então, qual a importância de fazer isso? Por quê? Se você pode pensar, se não é traduzido é porque não tem influência, porque não tem importância, etc.
Só que, na verdade, não é assim, né, que se deve pensar a evolução do pensamento humano. Ou seja, tem autores muito importantes que não são reconhecidos. Inclusive, alguns são reconhecidos décadas ou até séculos depois, né? São redescobertos e tal. Então, a tradução e a importância de autores é relativa. Relativa ao momento histórico, relativa ao que é hegemônico culturalmente, relativa ao conjunto de determinações sociais e culturais. Ou seja, não é exatamente, né, a importância real, né, da teoria ou da concepção do autor que é o elemento mais importante. Agora, claro, né, alguns, pela força da sua teoria, etc., acabam, né, sendo considerados, né, importantes e realmente são importantes. Mas nem todos são importantes, são reconhecidos enquanto tal. E aí, nesse sentido, eu colocaria o Adler. Ou seja, o Adler tem toda a importância dentro, né, da história da psicanálise, dentro da contribuição que ele vai fazer sobre discussões sobre o universo psíquico do ser humano e vários outros aspectos. Então, eu diria que o Adler, inclusive, ele é um ponto específico e especial dentro da história da psicanálise. Ele, junto com o Jung, foram os primeiros a criar uma ruptura mais forte, né, e mais importante com o Freud. Então, aí nós temos a psicanálise freudiana, né, a concepção do Freud, com toda a sua importância, sua influência. O fundador da psicanálise é um clássico, é referência para todos os outros psicanalistas, inclusive os que romperam com ele. Mas, né, o Freud também, ao mesmo tempo, ele é submetido a várias críticas. Críticas tanto psicanalistas, como principalmente daqueles que romperam, né, com a sua concepção, como crítica de outros intelectuais de outras áreas, antropologia, filosofia, etc. Então, Freud, né, traz a fundação da psicanálise, traz toda uma contribuição que tem toda a sua importância, não só histórica e psicanalítica, mas também tem, né, limites. E aí seria fundamental entender quais são os outros psicanalistas que questionaram Freud, que buscaram criar uma alternativa, né, à psicanálise freudiana. E aí o Adler, com a sua ruptura com o pensamento freudiano, assim como o Jung, né, ele traz, né, uma outra psicanálise. Inclusive, ele usava muito psicologia individual, né? E aí nós temos aí o Adler trazendo todo um conjunto, né, de contribuições que é diferente. Por isso, fala assim, se não existisse, se não tivesse existido Freud, né, e o Adler tivesse partido ele, começado sem referência a Freud, né, seria uma outra psicanálise bem diferente. E aí é importante conhecer essa outra psicanálise. E é importante porque eu diria que tem a importância teórica, porque o Adler traz muitas reflexões que são importantes para entender a mente humana, o universo psíquico, ou como diria Freud, o aparelho psíquico. E nós temos, então, toda uma discussão teórica dele que são relevantes para a gente pensar o ser humano, pensar o universo psíquico do ser humano. A discussão dele, né, onde ele desloca a questão da libido para a questão da vontade de poder, né, se torna uma questão importante. Ou seja, é algo que realmente existe. E aí, né, eu acho que traz uma contribuição para a psicanálise ao chamar a atenção para outros elementos que não são aqueles que o Freud focalizou, né, e trabalhou. Ou seja, ele traz outro foco. E ao trazer esse outro foco, como a discussão da vontade de poder, e tudo que é derivado dessa discussão dele, como o complexo de inferioridade, a questão do domínio masculino, e várias outras, inclusive o domínio masculino, né, hoje estaria bem, digamos assim, próximo de algumas discussões feministas, etc., embora seria bem diferente, né, ou seja, embora tenha algumas coincidências com a discussão, né, feminista, com a discussão de gênero que emerge ali nos anos 70, etc. e tal, ele tem uma diferenciação, mas tem uma discussão que é semelhante, que é a discussão sobre masculinidade, etc. E aí, né, a questão do complexo de inferioridade, que é o elemento mais popular, né, da concepção adleriana, é uma questão também importante, assim como compensação, estilo de vida, e a sua última fase da sua obra, onde ele cria algumas alterações, né, onde ele vai tratar mais da questão social, onde ele vai falar da busca de superioridade mais do que vontade de poder. Então, são processos, né, contribuições que ajudam, né, a nós a montarmos um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça é o universo psíquico dos indivíduos, que tem abordagens mais reducionistas, deterministas, etc. Mas nós podemos pegar várias abordagens e ver que cada uma realmente traz de
significativo para buscar compreensão, né? E para a gente montar esse quebra-cabeça. E eu considero que o Adler, né, traz uma grande contribuição nesse sentido, assim como outros, né, psicanalistas pós-freudianos. Então, a importância teórica do Adler, né, eu acho que justifica, né, a gente trabalhar mais com o Adler, publicar o Adler e conhecer mais a obra e o pensamento do Adler. Agora, tem também outras, eu poderia dizer que também é importante conhecer o Adler por outros motivos mais específicos, certo? Como, por exemplo, a importância para a formação psicanalítica. E aí nós temos, né, que existem as várias escolas e associações psicanalíticas, mas é importante, mesmo que você seja uma escola X, conhecer os outros psicanalistas e conhecer a história da psicanálise. Inclusive, para o indivíduo definir se ele vai ser lacaniano, se ele vai ser winnicottiano ou qualquer outra tendência, né, kleiniano, qualquer tendência que ele queira assumir dentro da psicanálise, para escolher o ideal, né, e a forma de escolha mais adequada é tendo um conhecimento mínimo, né, das várias abordagens, etc. Então, ele tem uma importância na formação psicanalítica. E ele deveria ser mais trabalhado, né, na questão da formação psicanalítica. Embora, infelizmente, né, ele, em poucas escolas ou poucas associações, né, dão uma importância, né, maior para a obra do Adler. Bom, e tem também a importância geral e histórica, né? Tanto para a história da psicanálise, para compreender a história da psicanálise, inclusive a ruptura com Freud, mas também, né, a própria produção da concepção adleriana e da escola adleriana, também para a filosofia da psicanálise, que geralmente, por exemplo, focaliza muito Freud, né? Mas, na verdade, né, tem os outros psicanalistas aí que mereceriam também uma análise filosófica, né? E aí eu colocaria o Adler como um desses, né? É só lembrar o Marcuse ali, por exemplo, só a obra sobre Freud, né? Outras obras nesse sentido, né? De filosofia da psicanálise poderiam pegar outros psicanalistas, como Jung, Fromm e o próprio Adler. E aí nós temos aí essa questão que eu estou tratando, que é a importância da tradução e publicação das obras de Adler. Porque para que ele consiga, né, ser conhecido, trabalhado, reconhecido, é fundamental ter acesso, né? E aí as obras do Adler, né, ela tem as edições, obviamente, né, alemãs, em inglês, etc. Mas em português tem pouquíssimas obras dele. E nós vamos encontrar em espanhol, né, um conjunto, né, de publicações já mais elevado e tal. Mas em idioma português, né, são poucas obras. E aí isso traz a discussão sobre o significado da tradução e publicação das obras de Adler. Ou seja, para torná-lo acessível, para que ele seja reconhecido, para que a história da psicanálise seja melhor compreendida e para que seja possível aprofundar no pensamento do Adler e também dentro do contexto da psicanálise, da contribuição dele, não só teórica, mas histórica, etc. E tal. Então é fundamental, né, trazer o Adler, publicá-lo, torná-lo conhecido e acessível. E aí, nesse sentido, eu diria que nós temos aí uma questão da tradução, porque a tradução é algo que depende de várias coisas. Ou seja, um autor ser traduzido. Claro que hoje a gente tem internet, então, na verdade, é possível traduzir o autor, ao invés de publicar o livro, né, disponibilizar na internet. Porque existe muito, principalmente obras, né, de domínio público, etc. Mas, né, a tradução em forma de livro, ela é fundamental porque ela traz, né, uma forma de apresentar o autor de forma mais sistemática, mais completa, e que é diferente, né, de textos, né, soltos ou textos extensos publicados em HTML na internet. Então, só que a tradução ela conta vários problemas, obstáculos, né? Tem o obstáculo financeiro, né? Porque tem custos, ou seja, tem o custo do tradutor, tem o custo da edição, tem o custo da impressão, né? Quando é o livro impresso. Então, é um conjunto, né, de questões financeiras, mas não só financeiras, né? A tradução mesmo tem outros problemas que é a qualidade da tradução. E aí nós temos, inclusive, debates, né, sobre as traduções do Freud, né? Inclusive sobre palavras, né, disputas, né, se é instinto, se é pulsão, se é impulso, ou seja, sobre termos específicos e tal. E aí entra a questão que a tradução tem a questão da qualidade técnica, que a pessoa dominar os dois idiomas e dar conta, né, de trabalhar isso bem, e tem a questão também teórica e de concepção, como coloca lá o Monnier, né? A tradução tem por detrás de si uma visão de mundo, uma determinada concepção. Ou seja, quando alguém traduz, ele não é um ser vazio que está traduzindo. Ele tem concepções, valores, etc. Percepção daquilo que ele está traduzindo, e isso vai influenciar nas escolhas, inclusive escolha até de palavras.
E aí é todo um processo complexo a tradução. Inclusive, um dos poucos livros, né, do Ada traduzido para português é A Ciência da Natureza Humana. Só que a palavra, né, ciência não corresponde exatamente ao termo, né? Então, isso seria mais adequado. Aí eu não domino bem o idioma, mas se, não sei a pronúncia, né? Understanding Human Nature, isso em inglês, né? Que seria mais compreendendo a natureza humana do que realmente a ciência da natureza humana. E aí tem toda essa sutileza no processo de tradução, e obviamente que a tradução dos textos do Adam, né, como qualquer outro autor, principalmente autores complexos que trazem inovações conceituais, etc., tem essa dificuldade. Então, a dificuldade da questão da qualidade da tradução. E aí é importante a gente estar atento, porque uma tradução de boa qualidade, tanto técnica, mas também essa de fidelidade ao autor, e aí tem duas fidelidades, né, que é necessário destacar, a formal e a substancial. Essa fidelidade formal é aquele tradutor que quer pegar os termos e arrumar e traduzir exatamente o mesmo termo, tal. A substancial é aquele que está mais preocupado com o pensamento do autor, repassar o pensamento do autor. E aí, muitas vezes, para você repassar o pensamento do autor, não é uma palavra literal, né, que você vai fazer a tradução. Porque a palavra, dentro do pensamento do autor, se você traduz para outro idioma, vai ganhar um significado X que não é correspondente ao pensamento do autor. E aí, isso aí é um processo, né, que complica, né, o processo de tradução e publicação, né, desses autores e tal. E aí, mas, então, seria fundamental, né, traduções que caprichem tanto nesse aspecto formal técnico da tradução, mas também no aspecto substancial, que é conseguir captar o pensamento do autor, conseguir compreender a dinâmica, a lógica daquele pensamento para não ser uma tradução apenas formal, né? Ser uma tradução também substancial. E aí é importante fazer essas traduções para permitir essa acessibilidade. E se ela for tradução de qualidade, ela facilita as interpretações, facilita, né, a compreensão, facilita o debate em torno daquele pensador. E aí nós temos um projeto editorial, que é uma coleção, né, de livros de psicologia e psicanálise, cujo título é Labirintos Psíquicos, é uma coleção. E dentro dessa coleção, vamos publicar algumas obras de psicologia, de psicanálise, algumas obras de autores brasileiros e algumas obras traduzidas. E aí nós temos aí um projeto de traduzir algumas obras do... Traduzir não, de publicar algumas obras do Adler, né? E aí tem a questão da tradução e da edição e tal. E aí a editora Ragnatela, que já lançou essa coleção Labirintos Psíquicos. Inclusive, ela ia começar com a obra do Adler, né, o volume um. Ainda é o volume um, mas saiu o volume 2, né, porque houve um processo aí de adiantamento de publicação e tal. Então, né, o volume 2 vai ser uma obra específica do Adler, que, né, inclusive, foi o motivo, né, de eu conhecer o Caio, né, foi através da revista Lacuna, né, ele traduziu a obra do Adler, né, as expressões da pulsão agressiva na vida e na neurose. E aí o Caio Padovan traduziu junto com a Júlia Skrin. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, né, mas deve ser, né? Na revista Lacuna eu tive acesso a esse texto e vi que é uma tradução bem feita, etc. E aí eu fiz o convite, né, para publicação dessa, para inaugurar essa coleção, essa publicação desse texto do Adler, que vai sair, né? Acho que início do ano que vem, talvez. Eu acho que até junho, no máximo, deve estar publicado. Que é uma primeira tradução, uma primeira publicação do Adam. Só que nós temos a intenção de publicar outras obras do Adam, assim como de outros autores, né? Mas o meu foco aqui é a questão do Adam, né? Ou seja, então, dentro dessa coleção Labirintos Psíquicos, temos um planejamento aí de publicar alguns textos do Adam. Esse seria o primeiro, que é as expressões da pulsão agressiva na vida e na neurose. Outro que a gente gostaria, né, de publicar é um que já tem algumas edições em português, que foi traduzido como A Ciência da Natureza Humana. Então aí tem a edição de 1940, tem uma edição de 57, tem outra de 1967. Que eu saiba, né? Não fiz uma grande pesquisa para saber disso, eu acho que a última edição foi em 1967. Então seria importante, né, publicar essa obra também. Aí a forma, a questão da tradução, se a gente usa uma tradução já utilizada, ou se a gente faz uma nova tradução, inclusive, para resolver alguns problemas e tal, é algo que a gente vai ver, mas não planejamos também publicar essa obra. Uma outra obra dele que nós temos um plano de publicar é O Interesse Social, que aí já vai na última fase, inclusive uma obra póstuma, né? Publicação póstuma, onde ele já está trazendo mais a questão social e tal. E um outro texto dele que a gente planeja é Neurose Obsessiva.
é um artigo, né, o extenso dele que dá para publicar na forma de livro. Então, esses são os quatro que a gente já tem planejado aí, né? Embora o primeiro, as instituições da pulsão agressiva na vida, a neurose, esse já está certo, vai sair. Neurose obsessiva também está certo, vai sair. E os outros dois, né? Já é mais a longo prazo, vai depender de tradução e um conjunto de elementos, né? Então, o Adler tem um conjunto de obras que a gente vai avaliar para ver além dessas, né? Que a gente já tem interesse, né? E pretendemos, e algumas já estão encaminhadas para publicação, analisar os outros livros, né, etc. E aí tem, desde os seus primeiros textos ali, por 1917, ele publica Estudo da Inferioridade Orgânica sobre Compensação Psíquica, tem Compreendendo a Natureza Humana ou Ciência da Natureza Humana, de 27, tem Prática e Teoria da Psicologia Individual, de 27 também, tem A Ciência de Viver, de 29, 1931 tem O Significado da Vida, 1930 é O Padrão da Vida, A Criança Problema, de 1930, e né, Interesse Social, que seria, né, essa que é publicação póstuma de 1938. E aí tem outros textos, né, obras menores, artigos, tá, que a gente também vai avaliar para ver a possível publicação. Então a ideia, né, da coleção é trazer autores da psicanálise, torná-los, né, porque o objetivo da editora da coleção não é um objetivo de lucro, que é o objetivo da maioria das editoras. É claro que, como qualquer editora, ela precisa de ter retorno, né? Inclusive para pagar suas despesas, seus custos, etc. e tal. Mas não é o objetivo. Ou seja, na verdade, é um selo editorial, né, que nós produzimos aqui em Goiânia, com o objetivo de contribuir, né, com teórica, né, e de acessibilidade das produções culturais. E aí, nesse sentido, né, por isso não estávamos preocupados em traduzir o autor que é mais famoso, um autor que vai vender mais, etc. E sim traduzir autores que têm importância teórica, né? Como eu coloquei aqui no caso do Adam. E aí, vamos avaliar outras obras dele, assim como de outros autores, e buscar, né, fazer esse processo de divulgação e trabalho do pensamento do Adam. E aí, o projeto editorial nosso, né, nessa coleção, é justamente esse, ou seja, tornar acessível, né, autores da psicanálise, da psicologia, embora o foco seja mais a psicanálise, que sejam importantes, né, que contribuam e que tragam elementos que permitam para os estudiosos da psicanálise, tanto aqueles que são psicanalistas ou aqueles que estudam ou analisam ou querem pesquisar a psicanálise, né, possam ter acesso a alguma dessas obras, trazendo um conjunto de contribuições, né, para o entendimento do universo psíquico dos seres humanos. Então seria basicamente esse o projeto editorial, essa ideia. E o Adler se encaixa aí, né? Ele é uma das prioridades dentro dessa coleção. Já temos aí essas obras planejadas e vamos ver outras aí. Tá? E aceitamos colaboração. Quem quiser sugerir autores, sugerir obras, se tiver trabalho de traduções, quiser disponibilizar, etc. Ou mesmo publicar obras também, inclusive obras sobre esses pensadores ou obras próprias, né, de discussões de questões psíquicas ou filosofia da psicanálise, etc. Então, também, né, vão ser contemplados nessa coleção. Então, a ideia da coleção é, é bem ampla e vamos, né, desenvolver e trabalhar em torno da questão da psicanálise e onde o Adler, né, se torna um dos focos nossos aí. Então, seria isso, uma apresentação geral, assim, que um projeto que nós consideramos importante, tanto a coleção como um todo, como a obra do Adler, mais especificamente. Tá? Então, seria isso. Eu agradeço novamente o convite e espero, né, poder continuar aí nessa troca e colaboração mútua aí com o Caio, com os demais estudiosos, pesquisadores, né, da psicanálise e psicanalistas, etc. Então seria isso. Agradeço novamente e qualquer coisa que eu não tenha contemplado, né, eu posso esclarecer no debate. Obrigado, Nildo. Então, acho que a gente pode efetivamente partir para o debate, para a discussão. Eu teria algumas questões para colocar, né, em relação a esse selo, né, mas vou me limitar aqui a uma pergunta, né, sei que você trabalha, né, em várias frentes aí. O Adler, né, assim como muitos psicanalistas, médicos, intelectuais da época, recorre ao marxismo, né? Haveria, no caso de Adler, uma especificidade desse recurso, né? Como que você, né,
pensaria, né, sobre isso? Né? Como que, não sei se esse é um ponto que te interessa especialmente também. Sim, é que na verdade a minha formação, né, embora a minha formação seja sociologia e filosofia, eu trabalho, né, eu transito, né, em várias áreas, etc. E aí a psicanálise é uma das que eu mais trabalho, que eu mais gosto de trabalhar e acho fundamental. Mas a minha posição, a minha concepção é marxista. Então a psicanálise, ela entra, né, dentro do marxismo, principalmente como trazer elementos que o Marx não discutiu, que o marxismo não discute, que é a questão do universo psíquico. Inclusive isso é fundamental, né? Não só teoricamente, para compreender o universo do indivíduo, compreender a sociedade e pela luta política também. E daí, né, então, meu interesse e meu trabalho com psicanálise. E aí eu trabalho com os autores chamados marxistas, né, por exemplo. Então, um dos que eu mais trabalho é o Eric Fromm. Mas não apenas o Fromm. Também discuto, embora não dê, eu particularmente não acho que tenha a mesma importância, mas também o Reich, o Lorenzer, o Otto Rank, etc., né? São outros ali que fazem, né, dentro da psicanálise. Tá? O Adler, especificamente, né, ele era considerado socialista, né? Eu acho que ele teve passagem pelo Partido Social Democrata Alemão. Então, ele tem realmente elementos, mas isso não é muito influente, isso não é muito perceptível na obra psicanalítica dele. Agora, outros, né, inclusive, tem dentro dessa coleção nós pretendemos lançar um livro de um marxista alemão, Otto Hulle, ou Hille, né, como alguns pronunciam, que é A Mente da Criança Proletária. E o Hulle era amigo, né, e trabalhava com a obra do Adler. Ou seja, a grande influência psicanalítica do Hulle era o Adler. E, inclusive, a esposa do Hulle publicou um livro sobre Freud e Adler. Então, o Adler, né, ele tem, embora muitos marxistas não gostem do Adler, né, que consideram que ele é problemático e tal, inclusive tem até o livro do Jacob, que é Amnésia Social, onde ele critica três autores, basicamente. Um é o Adler mesmo, né? E também o Lang, e tem um outro que ele critica lá, que eu agora não me lembro o nome. Então, inclusive o subtítulo é algo sobre conformismo social, etc., onde ele atribui isso ao Adler, né? Então, mas isso depende das interpretações. É igual a polêmica do filme com o Marcuse, ou seja, é um conjunto e tal. Então, eu diria que o Adler, ele tem um elemento ali que aproxima, né, do marxismo. Eu diria que a última fase da obra dele lá, quando ele escreve o interesse social, onde o social vai aparecer mais, né? Aí ele se aproxima mais ainda do marxismo. Então ele tem, né, esse vínculo, embora não seja um vínculo tão direto e tão expressivo, mas há um vínculo ali. E isso, inclusive, cria uma certa diferenciação dele, né, com outros psicanalistas e tal. Embora ele não seja um feudo marxista, como Fromm, Reich e outros e tal. Então eu diria que realmente tem um vínculo, mas não é um vínculo muito forte. Agora, é claro, né? E aí faz parte da leitura, assim como eu faço leitura do Freud, né? E relaciono com outras questões que não estão em Freud, Fromm e vários outros, né? É possível fazer isso com o Adler. E aí o Adler, né, inclusive, ganha mais importância. Porque aí você não está pegando o que o Adler disse e simplesmente reproduzindo o que ele está dizendo. Você vai pegar o que ele traz para compreender, né, o universo psíquico. Inclusive, a discussão dele ali sobre a questão da vontade de poder, da busca de superioridade, entra em duas discussões no marxismo, que é a questão do capitalismo, né, da competição social, que é algo estrutural da sociedade, nas relações, da sociabilidade, e que, portanto, também vai estar na mente humana. E aí tem vários sociólogos que discutem, né, não dessa forma, mas falam da questão da competição, como o Mannheim, o White Mills e vários outros, a questão da competição como elemento fundamental, né, da sociabilidade da sociedade capitalista, que também, né, vai criar elementos na mente humana, ou seja, cria-se uma mentalidade competitiva, que é o típico, né? E o Voada trata da questão da vontade de poder, etc. e tal, que são elementos que mostram isso. Assim, quando ele trabalha a busca da superioridade, seria a completude, também entra para a discussão marxista da natureza humana, ou seja, a ideia do ser humano ter múltiplas potencialidades, ser um ser unilateral, e que a sociedade capitalista transforma ele em unilateral, que vem com a divisão do trabalho, com a especialização, etc. E aí, nesse sentido, né, a discussão do Adler também contempla, né, o tratamento que ele faz do ser humano, né, também coincide com a concepção ali de Marx da natureza humana e tal. E aí dá para, inclusive, fazer digamos assim, essa relação entre competição por um lado, né, e necessidades humanas, natureza humana por outro lado e tal. Então, acho que o Adler traz uma contribuição interessante para a perspectiva marxista.
Nesse sentido, eu acho que é um outro elemento, né? Inclusive, daria até uma obra, né? O Marxismo e Alfred Adler e tal. Ou seja, é até uma ideia já de uma obra aqui e tal. Então, eu acho que é um elemento de discussão do pensamento do Adler importante, né? Você fazer essa vinculação né, com a concepção marxista e o trabalho que ele faz ali sobre a questão social, né? Então, acho que sim, seria por aí. Certo. Bom, eu vou passar a palavra para os colegas aqui. Acho que a Fátima levantou primeiro e, na sequência, o Richard. Bom, eu quero parabenizar os dois projetos, acho que são maravilhosos, muito importantes. Eu acho que o Adler, de fato, é um autor que tem que ser lembrado, né? Até quando eu estudei um pouco inibição, sintomas de angústia, eu fiquei com um pouco de impressão que talvez ele tenha mais influência assim, sobre o Freud do que é aceito, né? Então, queria parabenizar, acho muito importante mesmo. E esse projeto de vocês também, analítico, eu acho que é essencial, acho que pode mudar assim, a visão do Freud, né? E vocês comentaram sobre que o Freud nega, de certa forma, né, que tem uma continuidade, que tenha uma influência, que tem uma continuidade na obra dele, né? Que não tem, né? Ontem a palestra do Leonardo, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre por que vocês acham que o Freud, de certa forma, quis passar essa ideia, que ele quis negar assim, essa influência. E para o Nildo também um pouco sobre o porquê dessa rejeição e desse esquecimento do Adler. Por que ele rompeu com Freud? Né? Assim, o que você acha que motivou? É isso. Bom, obrigado, Fátima. Passo a palavra para o Nildo, né, para ele responder e depois eu respondo aqui com o Pedro. Certo? Bom, na verdade, né, se a gente for pegar a história da psicanálise, e aí eu diria que é a história do pensamento, né, na sociedade moderna, né, no geral, existe um conjunto de determinações que explicam por que alguns autores, né, são reconhecidos, renomados, outros são esquecidos e tal. E aí há, inclusive, como eu disse, né, a questão da competição, e isso existe a competição dentro da própria psicanálise. E aí a grande questão é como que a psicanálise, né, girou em torno de Freud ali no primeiro momento, aí houve a ruptura do Adler, que já criou, né, sua própria escola, associação psicanalítica, o Jung e outra, e depois outros foram formando. E aí, né, há uma competição. E dentro dessa competição, há uma questão intelectual, que é o que o Adler pensa, né, no caso específico do Adler, né, qual é a concepção dele, que ele começa a distinguir e tem uma concepção distinta da de Freud, assim como outros, né, Jung, Fromm, etc. E aí, nesse sentido, há uma rejeição do Adler pelos freudianos, ou seja, aqueles que mantiveram, assim, ortodoxos, né, mantiveram dentro do pensamento e tal. Então, o Adler acabou sendo, né, jogado para escanteio dentro da grande associação psicanalítica, é a mais influente, mais forte, que é a freudiana, né, ortodoxa. E aí tem outras escolas, então, vão se formando. E aí há uma competição. E dentro dessa competição, aí nós temos várias determinações para entender por que que algumas ganham mais força e outras menos. E aí uma das coisas que explica isso é teórica, a capacidade explicativa de cada concepção, mas mais importante que isso, uma determinação mais forte, é a questão, né, dos vínculos, das relações de poder, da questão da hegemonia cultural. Se a gente for pegar a história da psicanálise, né, a gente vai ver que a psicanálise, no fundo, ela acompanha a história do que é hegemônico. Não toda a psicanálise, mas parte da psicanálise. O impacto do positivismo na primeira fase da psicanálise existe. Depois nós temos aí um impacto do estruturalismo, quando o estruturalismo era hegemônico, principalmente na França. E depois nós temos aí o impacto do que eu chamo de paradigma subjetivista. E aí a psicanálise ela é influenciada e tal. E nessas concepções, né, nós vamos ver aí quem que se torna hegemônico. E, portanto, quem que não é recuperado, quem
que não ganha uma certa importância dentro do processo da história da psicanálise. Então, o Jung, ele é assimilável. O Lacan, o último Lacan, é pós-estruturalista, então ele está dentro do espectro subjetivista. Então ele pode ser hegemônico, pode ganhar um grande reconhecimento e tal. Agora o Adler, nem tanto. Embora tenha essa questão da masculinidade ali e tal, que tem um, pode ser vinculado, né, relacionado com algumas concepções feministas, no seu todo ali, o que ele quer dizer não combina muito. Ou seja, ele poderia ser aproveitado, mas teria que ser criticado em vários aspectos ali para realmente se encaixar nas concepções atuais, né, das discussões que tem hoje. E, portanto, né, o Adler, ele, como ele trilhou um caminho próprio, né, elaborou uma própria concepção de psicanálise, ele conseguiu aglutinar em torno dele um conjunto de pessoas, mas, obviamente, os freudianos ortodoxos para as outras escolas, que ganharam mais influência, ele não é reconhecido. E aí há um problema, né, na formação do psicanalista, há um problema nas associações psicanalísticas, porque nem todas, sim, trabalham com os vários psicanalistas, com as várias abordagens, né? Alguns são muito restritos dentro da sua escola, da sua concepção, etc. E desconsidera outros. Tem algumas que são mais ecléticas, né, que são mais abertas, etc. Mas, né, essa forma, né, de criar associações psicanalíticas que tem uma linha X, pode ser kleiniana, lacaniana, ou até o fronten dele, embora bastante pequena, são os 3, 4 países. Então, nós temos aí, né, essa desconsideração. Agora, é claro que, além disso, tem as razões ideológicas, etc. Por exemplo, o Adler, para alguns, né, estaria ali envolvido com o socialismo, portanto, não se queira, né? Muitos não querem, né, fazer esse vínculo, etc. E tal. Outros já acham que ele é conservador. Você tem aqui o Jacob, né, na Amnésia Social, que vai dizer que é um conformismo social que está na psicologia do Lang, do Adler e de um outro autor que agora que não me lembro. Então, né, existem vários motivos, né, para que o Adler, né, não sei, tem um grande reconhecimento, né, tanto dentro da psicanálise como até mesmo fora da psicanálise. Então, eu vou colocar essas determinações, né? Competição dentro da esfera psicanalítica, força das escolas, das associações, vínculo com o que é hegemônico em determinado momento histórico, etc. E esse conjunto aí não é muito favorável ao Adler, né? Nenhuma dessas determinações aí, na verdade, são favoráveis ao Adler. E aí ele fica mais num grupo mais restrito, que são aqueles que concordam com ele, etc. E fora disso, um ou outro que realmente concede um certo reconhecimento ao Adler, etc. E tal. Então, eu explicaria dessa forma esse processo. Mas, é claro, né, seria necessária uma pesquisa mais profunda, né, uma análise da história da psicanálise, não só a história teórica da psicanálise, mas a história, né, das relações dentro das associações psicanalíticas, todo o processo ali, para a gente entender mais profundamente essa marginalização aí do pensamento do Adler. Bom, em relação ao Freud, Fátima, a minha resposta, ela seria mais ou menos a seguinte: eu não acho que houve uma rejeição explícita, né, desses textos, desses trabalhos, dessas pesquisas por parte de Freud, né? O que houve, na minha opinião, foi um enfoque, né, muito grande, dado por Freud mesmo, né, aos seus trabalhos, que a gente pode considerar mais tardios dentro dessa longa história, do seu pensamento, né? Ao longo, né, dessa investigação, eu fui tentando construir alguns modelos, né, algumas periodizações, e tem uma em particular que me pareceu mais interessante, né, que é a seguinte, né, quer dizer, no primeiro momento, Freud, ele se dedica especialmente, fundamentalmente, a pesquisas e trabalhos experimentais, né, no campo da fisiologia e da anatomia comparada, né? Talvez esse seja o primeiro grande período, né, do pensamento freudiano, né? Na sequência, ele passa, digamos, do paradigma experimental para o paradigma clínico, a partir dos anos 80, principalmente, né? Esse paradigma clínico vai tomar como objeto, ah, digamos, investigações ligadas à estrutura, né, do sistema nervoso central em particular, e, posteriormente, as funções, né, ao aspecto funcional e não necessariamente estrutural, né, do sistema nervoso. E eu acredito que a psicanálise, né, se desenvolvendo aí
principalmente a partir do início dos anos 1890, ela se encaixa nesse período que vai ser, digamos, hipertrofiado, né, no pensamento do autor. Né? Quer dizer, nenhum desses períodos parece se contradizer, mas parece haver um enfoque de Freud, né, em questões de natureza funcional ligadas ao sistema nervoso central. Quer dizer, o aparelho psíquico, uma função desse órgão. Né? Toda a pesquisa posterior psicológica de Freud, psicanalítica de Freud, né, seria expressão desse enfoque, né, em aspectos funcionais do órgão. Então, eu não diria que há aí uma recusa, né, uma tentativa deliberada de escamotear esse período, né? Eu simplesmente acredito que em um dado momento Freud acabou dando um enfoque maior, né, em um determinado aspecto, né, dessas questões. Né? Não sei se o Pedro teria algo a acrescentar, né? Essa seria a minha visão, né? E nessa periodização ela me parece mais fiel, né, à história aí da longa duração do pensamento freudiano. Bom, eu acrescentaria apenas daquilo, lembrando aquilo que eu mencionei das Gesamtschriften, né, que o Freud de 25 publica. O primeiro volume é o estudo sobre a histeria e os primeiros textos sobre teoria das neuroses, a doutrina, a teoria das neuroses, né? Então, quando o Stretch publica depois o volume um com um projeto, com uns artigos lá de 1888, ele já estava recuperando textos que o Freud não tinha selecionado na própria seleção dele, né? Então, o Stretch já fez um movimento, né? Só que ele decidiu fazer obras completas psicológicas, né? Então, não sei, me lembro aqui, eu não teria uma resposta para isso, porque aí toca no Homem Freud, né? Aí teria mil e uma interpretações, mas lembra aqui que o Freud disse em determinado momento, não se lembra se é no Futuro de uma Ilusão ou questão da análise leiga, mas nessa mesma época, né, 26, 27, diz assim, que psicanálise é criação minha, né, ele usa esse termo criação, assim, um termo forte, e então aí parece que ele, eu vejo assim, priorizou a criação dele, né, um método que ele criou e a metapsicologia, né, que depois é a grande teoria, né, para ele. Enfim, eu lembraria só isso. Assim, eu não teria uma resposta para dar, porque é uma questão difícil mesmo, né? Mas o que me veio na cabeça. Obrigada, Zé. Richard, por favor. Oi, gente. Parabéns pela posição dos dois, ou dos três, no caso. É, as questões que eu tinha para fazer, elas vão muito na direção das que a Fátima fez. Então, eu só vou mais só comentar um pouco e recolocar um pouco, talvez, a questão muito parecida em outros termos. Uma é a questão, para o Caio e para o Pedro, é a questão dessa relação de continuidade e descontinuidade, né? Eu acho que tem tudo isso que vocês falaram. Eu ia perguntar, mas já que você já começou a responder, então eu vou mais ou menos comentar. É, claro, tem um interesse de Freud de salientar a originalidade, portanto, a individualidade da psicanálise com relação a outras modalidades de conhecimento. Ele tinha um interesse mais político, assim, em distinguir a psicanálise de outras coisas, né? É, Agora também tem, quando a gente pensa em continuidade, descontinuidade, depende, depende assim, o que você compara, claro, porque se você compara o Freud das enguias com o Freud do mal-estar na civilização, pô, você só vai ver descontinuidade, né? Você vai ver, pô, não tem nada que ver uma coisa com a outra, né? Agora, isso são dois extremos, quer dizer, você tem uma série de transições no mesmo. Então, claro, quando o Freud está dizendo lá, quando o Freud, eu não acredito que eu seja a mesma pessoa que já se interessou em estudar o Petromizon, né? É, Quem é aquele cara que gostava de lampreia, né? Bom, ele está dizendo, eu não me interesso mais por peixe hoje, né? Eu nem consigo lembrar de quem eu era quando eu me interessava por peixe. Agora, ele não quer dizer que ele não se interessa pelo cérebro, pelo sistema nervoso, porque ele continua falando disso o tempo inteiro, mas das pessoas, não dos peixes, né? Os peixes foram um degrau nesse caminho, né? Então, na verdade, essa questão é justamente, eu acho que
claro, tem toda essa história de um certo movimento na história da psicanálise para afastar Freud né, dessas suas raízes, então reforça. Mas aí eu acho justamente a questão da continuidade, assim, você tornar esse material disponível, assim, aí é uma questão, um comentário, além de toda a validade científica, digamos, é um puta serviço de utilidade pública, né? Fornecer essas traduções, porque para a maior parte das pessoas é muito. É impossível, ou quando não é impossível, é muito laborioso você, né, você ter que recorrer aos textos originais. Né? Um amigo meu que falava que alemão é a língua que se fala no purgatório, então para muita gente é mais ou menos isso, né? É, e, então, justamente aí você pode restituir um pouco, pelo menos dar oportunidade para você pensar justamente as transições que permite, pelo menos, relativizar essa oposição, né? Então, era mais ou menos, eu ia perguntar mais ou menos como é que vocês pensavam a questão, ia fazer esse comentário, mas você mais ou menos já respondeu, então eu só estou fazendo uma pós-pergunta aqui. É, agora, o Nildo, legal, super legal você falar sobre o Adler, assim. Agora, assim, eu tenho uma coisa impressionística de que esse desleixo, ou esse desconhecimento com relação ao Adler, que não é só com relação a ele, pelo menos no contexto do Brasil, eu acho que isso eu tenho impressão, é uma coisa impressionística, mas eu acho que é uma coisa mais recente. É um fenômeno, não é assim que o Adler foi esquecido num passado remoto e nunca mais foi relembrado. Porque quando eu estava na graduação, já faz muito tempo, mas foi nos anos 80, não foi assim na primeira metade do século passado. É, o Adler era um autor super estudado, todo mundo dava aula, todo mundo dava Adler nas aulas da graduação, né? E não tinha as traduções, de fato, não tinha. A gente lia os textos em espanhol, porque lá na URGS, onde eu estudei, como não tinha nada, mas não tinha nada em português, não tinha nada em português, tudo a gente tinha que ler tudo em espanhol, né? Então não estava num caso, tinha só ciência da natureza humana, né? Que aliás eu acho que o título original é Mention the Cantonese, não é nem compreensão, é mais o conhecimento do humano, uma coisa assim, né? Mas tinha, eu me lembro do caráter neurótico e do sentido da vida, de fazer trabalho de graduação sobre isso em espanhol, tá? É, é, assim, ao mesmo tempo, outros autores, por exemplo, os autores da psicologia, da psicanálise americana, por exemplo, era a psicologia do desenvolvimento tinha Spitz, Margaret Malla, esses autores a gente dava em psicologia do desenvolvimento. Ninguém mais dá isso hoje, né? Nem na graduação, uma visão mais experimental da psicologia, e na psicanálise ninguém fala mais desses autores, né? Só que isso aconteceu nesse meio tempo, assim, dos anos 80 para cá, quando o Allenberger escreveu o Descoberta do Inconsciente, ele coloca o Adler em pé de igualdade com o Freud, quer dizer, o quarteto lá da psicologia profunda é o Freud, o Jung, o Adler e o Janet, são os quatro, né? E eles estão mais ou menos ali, um capítulo para cada um, um capítulo mais ou menos do mesmo tamanho para cada um, né? É, é, então, agora, o que que aconteceu? Assim, eu tenho a impressão assim, que isso vem, e eu não sei o que vocês acham disso, o que aconteceu de então foi uma entrada muito forte do pensamento lacaniano no Brasil, né? E o pensamento lacaniano, o que acontece? Ele coloca toda a ênfase em Freud. Não existe outro, não tem outro psicanalista na história da psicanálise além de Freud, né? Então acho que isso orientou muito a visão e colocou, além, não só do Lacan fala mal da psicanálise americana, fala mal da psicanálise britânica, né? Mas além de falar mal, sim, de colocar o foco, ou seja, o que interessa é Freud, né? Freud não tem nada que importe na história da psicanálise, né? Então, eu tenho a impressão assim, que no sentido mais assim de sociológico, digamos assim, o que aconteceu nesse meio tempo que colocou não só o Adler, mas muitos autores na sombra, né? E ao contrário, pelo menos outros autores já tinham sido bastante traduzidos naquele momento, o que não foi o caso, não foi o caso do Adler, né? Então essa é uma hipótese impressionística, assim, mas isso acho que isso tem efeito, né? E legal, espero que essa coleção vá para frente, assim,
Há um tempo atrás eu comecei a fazer uma tradução de um livro do Ribot, chamado A Vida Inconsciente e os Movimentos, uma tradução comentada, né? O livro é a coisa que tem o menor interesse comercial possível. Ninguém absolutamente se interessa por isso, né? Mas me interessou justamente porque o Ribot é um livro do Ribot tardio, acho que é o último livro do Ribot, e é um livro onde ele tenta colocar fazer uma teoria psicológica do inconsciente. Né? Foi isso que me interessou, porque até ele abandona um pouco a realidade de uma visão puramente cerebral do inconsciente e tenta formular uma teoria psicológica do inconsciente. Né? Então, se eu conseguir terminar, eu fiz metade, tive que parar, mas se eu conseguir terminar, eu vou submeter lá alguém. Né? Já que você está disposto a publicar coisas que não tem interesse comercial, que ninguém vai comprar, né? Esse seria um caso extremo disso, mas se tiver interesse, eu vou falar. É isso, obrigado, gente. Falou. É mais um comentário, a mesma pergunta a Fátima fez antes de mim. Obrigado, Richard. Eu vou comentar rapidamente, né, isso que você colocou. De fato, né, se você coloca o artigo de 1877 sobre as enguias de um lado e o mal-estar na civilização 1930 de outro, a gente fica, assim, a gente é constrangido a reconhecer, né, a descontinuidade absoluta ali, né? É, Agora, talvez ela não seja absoluta, talvez ela seja uma descontinuidade relativa, né? Porque em ambos os casos, Freud vai estar pensando em termos de história de desenvolvimento, né? E eu acho que é por isso que o raciocínio evolucionista, pelo menos aquele de língua alemã, muito marcado pela teoria da recapitulação, né, se mantém uma constante, talvez seja o mais evidente, né? Quem sabe a gente encontre outros, né? Mas isso é o que me parece mais evidente aqui. Né? Então, nos dois casos, ah, digamos, né, a noção de história de desenvolvimento ela estaria presente, né, do ponto de vista evolucionista, né, pelo menos da sua tradição alemã. Né? Então, né, vejo isso como uma importante linha de continuidade, um importante fio condutor, né, que atravessa a obra, né, essa ideia. E, e em relação ao Adler, né, eu vou me permitir colocar aqui algumas palavras também. Isso de fato me chama atenção, eu fico com essa mesma impressão, né? Se você recorre a essas edições antigas, né, edições aí dos anos 50, 60, né, quem frequenta sebo sabe disso. Né? A gente vai encontrar uma série de publicações sobre psicologia profunda, os mais diferentes autores, né? Uma coisa assim bem diferente do que a gente vai assistir a partir dos anos 80 e 90, né? Que é né, o esgotamento, do ponto de vista editorial mesmo dessas obras e também do interesse, né? O estrangulamento total desse interesse. E, então também fico com essa impressão. É, mas enfim, é o que eu tenho, né, a dizer a respeito desses pontos. Não sei se Pedro quer acrescentar, depois passo para o Nildo. Não, eu só acrescentaria a questão da função que você mesmo falou, funcionalismo, e como o Richard falou de transições, né? Bom, gente, você pega um idoso também quase morrendo e um bebê, você fala que não tem continuidade nenhuma, mas um veio do outro. Não, não que seja a mesma coisa, né? Uma teoria com um bebê e um idoso. Mas ver os extremos é isso, né? Você sempre vai ter descontinuidade. Mas me chama a atenção que o vocabulário neurológico do Freud do projeto, ele de certa forma é transferido no capítulo 7 da psicologia da interpretação dos sonhos, só que agora numa dinâmica das representações, né? Dos traços de memória. E aí é a questão da descontinuidade, para mim, pelo menos, esse funcionalismo continua, mas de repente se abre um campo que é o que a gente chama de psicologia, né? Claro, Freud não inventou isso, mas o que significa a palavra psicologia, né, na obra freudiana? O que significa o psíquico, a representação, o afeto? Aí o Freud pode falar de obras de arte, né, da cultura, da civilização, né? Então, existe um deslocamento do vocabulário que, que, per- que o objeto traz de novo, né? Enfim, são essas questões da descontinuidade ali, da psicologia mesmo, como o Freud se embrenha no campo psicológico para estudar fenômenos psicológicos, ele fala, o sonho é um fenômeno psicológico, tem sentido, o sintoma, o ato falho, né? Não dá para ser explicado fisiologicamente. E então existe de repente,
parece haver uma descontinuidade aí, mas ela também é repleta de transições que eu chamaria de funcionalismo, que fica, né, além do evolucionismo, funcionalismo. Enfim, de novo, são questões, né? Eu acho que o Richard teria muito a dizer sobre isso, inclusive, mas eu chamaria atenção para esse ponto, assim, né? Como que esses textos do início não tem nem sombra de representações, né? Nem sombra, assim. Elas vão surgindo aos poucos com os objetos psicológicos, né? A histeria, os sintomas, né? Então, é só algo que eu ia apontar, assim, que eu acho que só para colocar mais um elemento na discussão, né? Que não acaba, né? É mais objeto de pesquisa. Mas, enfim, eu diria isso porque também o tempo está no fim, né? Bom, posso falar? Bom, realmente, na verdade, o reconhecimento de um autor, né, tem vários aspectos, né? Eu diria, inclusive, tem três camadas, né? Você tem a camada da população mesmo, ou seja, do grande público, a camada, né, de uma determinada área mais vasta, por exemplo, ciências humanas, etc. E tem a camada da área mesmo, no qual o pensador se insere. Se ele é filósofo, se ele é psicanalista, etc. E aí eu acho que o Adler, ele tem, né, percepções diferentes nessas camadas, né? Se compararmos, né, o Adler, a sua popularidade no grande público, ele não é muito conhecido no grande público. Então, né, Freud é. Inclusive, o Moscovitch escreveu lá a representação social da psicanálise, né, onde ele faz várias entrevistas, e aí fica claro, né, que muitas pessoas, né, ele entrevista católicos, gente do Partido Comunista, etc., para ver que imagem, né, que se tem da psicanálise, como que eles concebem a psicanálise. Aí são os clichês. Aí o Freud explica, né, e outros aí do tipo complexo de Édipo, etc. Agora, dentro dessa camada mais restrita, psicanalítica mesmo, ou seja, dos próprios psicanalistas, daqueles que são próximos, que pesquisam, etc., aí o Ada já é mais conhecido. Então. Aí eu acho que tem, né, motivações. Eu acho que essa é uma delas, né, por exemplo. Inclusive, mais contemporaneamente, para explicar mais contemporaneamente, o Lacan, né, e a hegemonia lacaniana, né, ela é fundamental para explicar isso. Então, eu concordo aí que tem isso. Inclusive, minha filha faz psicologia e a professora, uma professora da área de psicanálise lacaniana, disse que não, só queremos saber de Freud. Você faz só esses dois, né, Freud e Lacan. Então, ela pegou e me contou isso. Eu falei assim, essa é uma tendência aí de alguns. Né? Então, eu acho que isso aí realmente é um dos elementos, né, que explica essa não reconhecimento mais amplo, né, do Adler. Uma outra coisa também é o próprio pensamento dele. Ou seja, se dá para fazer os clichês e tal com o pensamento do Freud, e o Fromm também foi muito popular, né, ele vendeu milhões. Quando eu escrevi um livrinho sobre ele no ano passado, a introdução ao pensamento do Eric Fromm, eu consultei para ver, né, as obras dele, algumas obras dele, eram milhões de exemplares vendidos. Ele era um autor popular. Inclusive, dentro da camada mais restrita de psicanalista, ele não é muito bem visto. Agora, fora, ou seja, na população, ele é bem. Inclusive, o Marco até acusou ele, né, de alta ajuda, né, algo que é problemático, né? Embora tenha alguns textos dele que realmente tem, né, se a pessoa lê tal, ele faz muitas indicações de como fazer, etc, tal, que inclusive é meio irrealista, né? Ele atribui muito ao indivíduo a capacidade de estar resolvendo questões, etc, com a mera boa vontade, né? E aí, né, tem esses elementos. E o Adler não conseguiu, né? O máximo é o complexo de inferioridade, que é o que foi o que ficou mais famoso do pensamento dele, né? Só que para entender o complexo de inferioridade tem que entender várias outras coisas, etc. E aí eu acho que é um elemento também que complica, ou seja, não há um apelo muito popular, né, das ideias dele. E aí eu acho que essas questões aí, como a hegemonia lacaniana, etc, tal, né, explica bem, né, uma limitação maior do pensamento, não só do Adler, como de outros, né, a partir dos anos 80, né, em diante, tal. Então acho que é por aí. Agora, quanto ao Ribot ali, eu gostei muito não conhecia essa obra, né? Inclusive, eu tenho aqui, para de ler o livro dele sobre a lógica dos sentimentos. Não conhecia essa especificamente, e a gente tem interesse sim. Se tiver disposto a terminar a tradução, temos todo o interesse de publicar também. A temática é super interessante. Tá, joia, Bom, a obrigado. Se gente, o negócio for para frente, eu vou bater na sua porta. Certo aí?
Estaremos esperando, portas E aí abertas. a questão é fazer, é meio que nem o Caio falou com relação ao centro. Você tem que botar um monte de aparato crítico, porque como Freud fala de um monte de autores que ninguém mais conhece, ninguém sabe que existiu, né? Uhum. O interessante é que o Ribot cita um monte de autores que ninguém lembra. Você tem que ficar procurando e pelo menos colocar uma nota dizendo quem são, o que publicou, né? E o Sim. interessante é que você vê como a ideia de inconsciente era debatida dentro da psicologia experimental, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque desde o livro do Ellenberg, a gente tem a impressão que a psiquiatria dinâmica, as teorias do inconsciente, elas floresceram naquela espécie de fringe science, assim, nas fronteiras da ciência, assim, né? Quer dizer, espiritismo, pesquisa psíquica, xamanismo e hipnose, né? Mas aí essa ideia mostra como a ideia de inconsciente era discussão dentro da psicologia mainstream, assim, né? Dentro da psicologia experimental, acadêmica, do virado do século, assim. Tá legal. Bom, a gente está no nosso limite aqui, mas como começamos um pouquinho mais tarde e por culpa minha enrolamos um pouco também no início, a gente teria, né, tempo para mais uma pergunta, eu acho. Ô, Caio, não é exatamente uma pergunta, eu queria só parabenizar vocês, não só pela apresentação, mas pelos projetos, né? Eu acho que, assim, é fabuloso e isso mostra o quanto, de outro lado, a rede mesmo, assim, avança concretamente, né? Só quem trabalha com tradução e com edição sabe que é um trabalho muito ingrato, muito trabalhoso. E aí, podendo ouvir sobre o projeto de vocês, tanto do Nildo quanto o seu e do Pedro, é realmente espetacular. Parabéns, boa sorte com isso. Seu Ainda áudio, não pode te Caio. ouvir. Seu áudio. Ah, obrigado, Ine. Acho que eu estava com o áudio aberto, eu vou apertando aqui. Obrigado, né? Bom, no caso de Freud, é um projeto de fato ambicioso, né? Traduzir esses textos, eu pensei até em trazer, né, aqui algumas questões mais espinhosas de tradução, né, Pedro, que a gente tem enfrentado, porque é um vocabulário, primeiro, neurológico, né, anatômico, fisiológico. É um vocabulário que Freud emprega em língua alemã, né, que possui algumas especificidades na linguagem técnica, né? E, em terceiro lugar, bom, é uma linguagem que, em grande medida, né, em muitos momentos, não existe mais. É uma linguagem do século XIX, né? Então, se familiarizar com esse vocabulário no século XIX, né? A gente teve que recorrer a manuais da época, né, para poder entender do que Freud está falando, se aquilo é um termo dele, se aquilo é um termo técnico, se é um termo conceitual, né? Então, enfim, uma tradução que está sendo muito desafiadora nesse sentido, né? Não basta só traduzir, né, mas precisa pensar em termos técnicos aqui, função do vocabulário, que é de uma área específica, né? Até, né, um dos pontos que a gente discutiu bastante, né, Pedro? Bastante, né? Foi um dos pontos, né? Tem tantos, era o das raízes anteriores e posteriores. O termo alemão permitia você traduzir como anterior, posterior, ulterior, lateral, né? Só que, né, o termo técnico é posterior, né? Então, só admite essa tradução. Se você traduzir por uma outra palavra, você não entende o texto. Quer dizer, você não entende do que o autor está falando, né? Então, tem muitos desafios, né? E eu acho que, né, aos poucos a gente vai chegar lá, mas né, não é um trabalho, né, não é fácil, né, nesse sentido. Eu agradeço aí o incentivo, né? E fico contente, né, por estarem gostando aí desses projetos. Eu acho que são dois projetos realmente muito importantes. Estamos aí, né, fazendo com todas as dificuldades, né, tentando encaminhar e pretendemos, né, dar sequência e continuar com esse projeto aí.
E todo incentivo, né, ajuda, né, cria um ânimo, dá para a gente estar continuando com esse trabalho. Esperamos que essa coleção realmente contribua, né? Eu agradeço aí o incentivo, estamos aí disponíveis. Bom, acho que a gente pode, então, encerrar essa mesa, né? A gente encerra também a sexta jornada de História da Psicanálise da PUC, né? Continuamos o congresso, o terceiro Congresso Internacional da Rede FIOPSIC amanhã. Antes do almoço, eu acabei me equivocando, né? A gente não tem mais uma mesa agora, no final da tarde, né? O congresso ele continua amanhã, período da manhã e tarde, né? Com as comunicações da UFJF, né? E da Unifesp, né? Então, né? Convido todo mundo a continuar seguindo aí a programação. Agradeço, né, muito o Nildo, né? Estou conhecendo ele, né, de maneira síncrona agora, né, no nosso evento. Né, a gente vem conversando por e-mail há um certo tempo. Agradeço a participação dos colegas, agradeço ao Pedro também pela disponibilidade, né? E seguimos aí colaborando, né? Concordo com ele que a rede de fato tem avançado concretamente, né, em muitos projetos. Espero que a gente siga avançando nesse sentido. Ok? Então, bom final de tarde para todo mundo e até breve, até amanhã.